Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, 33º encontro, a Provérbios capítulo 14, de 1 a 17. Ouçamos nossa leitura. A mulher sábia constrói sua casa, mas a mulher tola a destrói com as próprias mãos. Quem caminha na retidão teme a Javé. Quem se desvia de seus caminhos o despreza. Da boca do tolo brota o orgulho, mas os lábios dos sábios os protegem. Sem bois, o cereal fica na manjedoura, mas é a força do touro que traz grande colheita. A testemunha verdadeira não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para quem é inteligente. Fuja da companhia do homem tolo, porque nos lábios de você não encontrará conhecimento. A sabedoria do homem sagaz é compreender seu próprio caminho, mas a estupidez do tolo engana. Os estúpidos zombam da culpa, mas os retos alcançam favor. O coração conhece sua própria amargura, e de sua alegria nenhum estranho pode participar. A casa dos ímpios é destruída, mas a tenda dos retos prospera. Às vezes um caminho pode parecer reto para alguém, mas no final são caminhos que levam para a morte. Também no meio de risos o coração se entristece, e a alegria acaba em pesares. O extraviado ficará farto de sua conduta, mas o homem bom encontrará satisfação em suas próprias obras. O ingênuo acredita em tudo o que lhe dizem. O homem esperto conhece bem o caminho para onde anda. O sábio teme o mal e dele se afasta. O tolo segue em frente e seguro de si mesmo. Quem se irrita comete estupidez, e o homem mal intencionado torna-se odiado. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. A mulher sábia constrói o seu lar. A mulher insensata o destrói com suas próprias mãos. A casa é toda a responsabilidade da mulher, como vemos no livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. A boa mulher enche a casa vazia. A mulher insensata destrói o lar com as próprias mãos. Quer dizer que a insensatez é fator dinâmico de demolição. O versículo trata da sabedoria da dona de casa e que a insensata não tem a sabedoria, visto que ela é descuidada. Vemos aqui então a antítese entre a sabedoria e a insensatez. Entre, onde se evoca a imagem das duas mulheres. Uma leva a casa à prosperidade, outra leva a casa à ruína. Versículo 2. Quem se comporta corretamente teme a Javé.
Quem perverte a própria conduta o despreza. A antítese está entre temor a Javé e a perversão da conduta, revelando que a pessoa não teme a Javé. O comportamento revela um agir moral, conforme a sabedoria que faz o ser humano viver no temor de Javé. A conduta moral pervertida, que deixa de seguir o caminho da sabedoria, vivendo uma vida ética, revela o desprezo ao próprio Javé. O sábio respeita Javé. O outro, no caso, o insensato, o despreza. Versículo 3. Da boca do tolo brota a soberba, mas a boca dos sábios os protege. A boca do nécio, do tolo, brota a soberba vital, e crescente fruto de sua cegueira, consciente que ele tem dos mandamentos, mas que não vive. O sensato, os sábios, eles se controlam e guardam, pensam antes de falar. E assim, o sábio sensato não responde às provocações dos outros. A língua, o controle no falar ou descontrole, pode ferir ou edificar. A boca pode se transformar em nosso pior inimigo, quando falamos fora de hora e sem discrição. O bom senso revela o domínio do falar. Versículo 4. Onde não há bois, falta cereal, mas a força do touro traz grande colheita. O provérbio mostra a importância da criação do gado na economia rural. Podemos interpretar o nécio como o boi que não trabalha e nada produz, e o sábio, o touro que trabalha e prospera. O homem deve ser um touro para produzir as colheitas da sabedoria. O homem nécio é como o boi de estábulo, só consome, nada produz, não aumentando, nem procurando a colheita da sabedoria. Versículo 5. A testemunha verdadeira não mente, a testemunha falsa respira mentiras. A testemunha fiel é digna de confiança. A testemunha falsa não se deve confiar, porque não há nada de verdadeiro no que diz. A coerência da testemunha verdadeira assegura a verdade, o que não acontece com a testemunha falsa, que não mantém a mesma verdade e detalhes daquilo que diz. Versículo 6. O zombador busca a sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para o inteligente. Para o zombador, é inútil pretender a sabedoria, devido à barreira imposta pela sua arrogância, porque ele não aceita a disciplina. O inteligente aceita as palavras do mestre sábio e se deixa ser conduzido pela sabedoria, aprendendo com disposição a disciplina e aprendendo com humildade. Versículo 7. Deixe a companhia do homem sensato, porque junto dele você não achará conhecimento. A exortação do provérbio revela que do insensato não se encontra conhecimento, e que não é boa a companhia, visto que nada de bom se aprende com ele. O insensato anda com o insensato. Assim não se deve associar com o insensato, porque dele não se chega à sabedoria. Versículo 8.
A sabedoria do homem sagaz é discernir o próprio caminho, mas a estupidez do insensato é loucura. Discernimento com capacidade e lucidez se deve usar para fazer escolhas, para que se possa seguir o bom caminho. Só a sabedoria ensina a bem discernir. O caminho significa caminhar com ética, onde a sabedoria ilumina o ser humano na busca de um agir adequado. Já o caminho da estupidez não tem lucidez, mas constrói miragens que conduzem ao engano. Versículo 9. Os insensatos zombam da culpa, mas os retos alcançam o favor. A culpa é o pecado. Os insensatos zombam do pecado. Pecado significa errar o caminho. Enquanto os retos gozam de favor, visto que eles nada têm a temer. Os insensatos não obtêm favores divinos. Os retos obtêm esses favores com a sabedoria divina, vivendo uma vida ética e uma vida de fé. Os insensatos estão conscientes de suas culpas, de suas ações distorcidas, mas zombam do pecado. É uma moral rompida. Versículo 10. O coração conhece sua própria amargura, e o estranho não participa de sua alegria. Aqui, com o coração, se quer destacar a autoconsciência do indivíduo e apontar essa área da alma, o coração, em que se cultivam as motivações. O coração pode ser capaz de mortificar-se, isto é, mortificar o corpo, com jejuns, abstinências, os prazeres do mundo. Então, nenhuma tristeza poderá se intrometer, diante da extrema alegria do mundo futuro. O estranho é a tristeza, que não participa da alegria do mundo futuro. Versículo 11. A casa dos injustos se arruína, mas a tenda dos retos prospera. Temos um jogo entre casa, segurança e tenda, morada de nômades, provisória. Aquilo que os justos têm como segurança, a casa, será arruinada. Os que os sábios têm por tenda a vida neste mundo, prospera, tendo em vista o mundo futuro. Os que procuram morar em tenda renunciam aos prazeres e seguranças deste mundo, onde Deus os preservará como árvore florescente. Este mundo, casa, é morada dos perversos, enquanto os retos moram em tendas, que são provisórias. Não construir moradas na terra, mas moradas no céu, dirá no Evangelho. Versículo 12. Às vezes um caminho parece reto para alguém, mas acaba levando para a morte. A importância do discernimento, discernir o caminho, fazer uma boa escolha ética. Porque às vezes parece que o caminho é reto, mas acaba levando a pessoa ao erro e ao erro à morte. Nem tudo que é bom é ético e sábio. O caminho é uma atitude ética, o estilo de vida. Às vezes, existem caminhos que parecem bons, mas depois se descobre que podem conduzir à morte. Se deve agir com segurança e sabedoria na escolha do caminho. Diante da dúvida, se deve dar o tempo para poder discernir. Versículo 13. Também entre risos o coração chora,
e a alegria termina em tristeza. A pessoa pode sorrir por fora, mas chora por dentro. Podemos entender a tristeza da vida humana, visto que, em cada ser humano, existe uma insatisfação. Como diz o ditado popular, o dia do prazer é véspera do pesar. Versículo 14. O extraviado ficará farto de sua própria conduta, mas o homem bom se saciará com suas próprias obras. O extraviado é o desviado mental, que se extravia por dentro, na raiz da sua própria conduta. O extraviado é aquele que se desvia do conhecimento. Ele se saciará, fartará em seus caminhos fúteis e vazios. O bom homem terá satisfação em suas boas ações. Cumprindo os mandamentos, sentirá o sabor das obras boas realizadas. Versículo 15. O ingênuo acredita em tudo o que lhe dizem. O ingênuo acredita em tudo o que lhes dizem, mas o homem esperto olha onde pisa. O ingênuo é o crédulo, não tem senso crítico, acredita em tudo sem averiguar. Se deve ter contato com informações, ter prudência naquilo que é dito e ouvido. Não se deve ser precipitado em acreditar em tudo o que se diz. O senso crítico nos dá critérios para averiguar se é verdade ou não. O ingênuo não sofre a angústia da dúvida, tudo acredita, é crédulo, enquanto o astuto avalia cada ideia para ver que benefício pode tirar o aprender, diante dos fatos. Versículo 16. O sábio é precavido e se afasta do mal. O insensato vai em frente sem pensar. O homem sábio, precavido, evita o mal físico, enquanto o homem que respeita a Deus evita o mal ético, enquanto que o insensato vive sem reflexão. Passa pela vida e não busca as razões para o bem viver. O precavido usa da disciplina, isto é, o temor de Deus, e não quer ir contra a vontade de Deus. O insensato ultrapassa seus próprios limites, não tendo temor do Senhor, tendo uma confiança temerária sem pensar. Versículo 17. O homem colérico comete estupidez. O homem intrigante torna-se odiado. Ao enfrentar o colérico, o homem ponderado sabe aguentar e assim evita grandes males. O colérico temperamental procura desabafar sua cólera. Aqueles que seguem os pensamentos do seu coração sem tomar consciência para saber se são bons ou maus. Este é odiado por Deus e pelos seres humanos. A pessoa de entendimento é paciente, lenta ao irritar-se, visto que a cólera aumenta a cólera, a vingança aumenta a vingança. O homem temperamental expressa sua raiva no instante e age como aquele que rejeita caminhos inteligentes. Se ele for paciente, indulgente, superficialmente estiver cheio de ressentimento, vai procurar vingança, vai violar a lei da sabedoria, fomentará então esquemas perversos e será assim odiado por todos. Esta nossa leitura, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.